e nós vamos fazer contato com o professor da Universidade Federal do ABC, sociólogo e pesquisador de redes digitais, Sérgio Amadeu. Bom dia, Sérgio. Bom dia, tudo bem, Glauco? A gente sempre diz que está tudo bem dentro do possível nesse contexto que a gente tem no É Brasil verdade. hoje, né? Mas, Sérgio, inclusive falando justamente desse contexto, nós temos aí diversos grupos no WhatsApp divulgando fake news, tentando deslegitimar o sistema brasileiro de votação pela urna eletrônica, né? Isso muito em função da lentidão na divulgação dos resultados do primeiro turno que a gente teve ali no domingo. Inclusive, São Paulo ficou travado muito tempo no 0,39%. Pelas informações que a gente tem hoje, Sérgio, por que houve esse atraso na divulgação dos resultados da apuração do primeiro turno? Então, Glauco, o atraso foi motivado por uma série de alterações realizadas pela Justiça Eleitoral que culminaram na contratação por inexigibilidade de licitação de uma nuvem privada, um conjunto de soluções numa máquina da empresa Oracle norte-americana, que, apesar de ficar lá dentro do prédio do TSE, ela só permite que seja feito acesso ao hardware, né, à máquina, por técnicos da própria Oracle, né? E eles contrataram essa solução da Oracle exatamente por ela ser robusta, por ela ser, dispensaram, vamos dizer assim, a licitação, por ela ser infalível. E, novamente, a Justiça Eleitoral acaba contribuindo com a teoria da conspiração. Primeiro porque não existe nada falível, né? Segundo que contrataram, eles, ao invés de falarem que eles estavam com esse problema na totalização dos votos e não nas urnas, né? Eles estavam com problema na divulgação e totalização por causa de um problema nessa Exadata, é uma máquina da Oracle, que uma empresa que não explicou por que não tinha uma equipe de plantão numa eleição tão importante de um cliente que pagou mais de 26 milhões, né, para eles, né? Enfim, teve um problema nessa máquina e isso atrasou, né, a divulgação dos resultados eleitorais, porque um dos processadores aparentemente teve uma falha e a empresa norte-americana demorou para resolver esse problema. Então, isso fomentou, obviamente, o interesse dos grupos de extrema-direita de atacar o processo eleitoral brasileiro. Como o Trump, né, nos Estados Unidos, né, mas lá nos Estados Unidos, como tem checagem de papel ainda, você vê recontagens que foram feitas, que atrasaram vamos dizer, a vitória do Biden, mas que permitiram solucionar efetivamente o problema da denúncia de fraude. Então, o Trump é obrigado a reconhecer a derrota. Aqui no Brasil, não tem esse processo, né? Você acaba fazendo uma série de discussões que estão em torno da ideia de que o processo é infalível. Nenhum processo é infalível. A Justiça Eleitoral, ela erra ao falar que tudo é extremamente preciso. Ela tem que, naquele dia, por exemplo, ao invés dela falar que tinha um supercomputador, a gente nem usa mais esse termo, o que chamou mais a atenção de quem é da área de tecnologia, né? Falou, como assim a Justiça Eleitoral tem um supercomputador? Mas, na verdade, a Justiça Eleitoral e o ministro Barroso deveriam ter falado, olha, nós temos um contrato com uma empresa, essa empresa está falhando aqui, nós estamos resolvendo isso da menor maneira possível, o resultado não está sendo alterado porque ele está sendo coletado nas urnas em cada estado, em cada município, e isso, a transparência não foi realizada, isso alimenta esses grupos de extrema-direita que já dizem de antemão que o Bolsonaro
foi fraudado. Aliás, na eleição passada, Glauco, você deve se lembrar que mesmo ganhando a eleição, ele disse que houve fraude, né? Então, sem apontar nenhum indício, sem apontar nenhum caso concreto, nenhum boletim que esteja diferente do resultado apresentado naquela sessão. Enfim, é bastante complicado o trabalho de garantia da lisura, da legitimidade do processo eleitoral. E uma coisa que eu tenho certeza que não ajuda é a opacidade, é tentar esconder que teve uma compra sem licitação, tentar esconder que a gente, ao invés de buscar soluções com empresas brasileiras ou com soluções abertas, soluções livres, que várias outras áreas da justiça brasileira estão buscando fazer, por exemplo, com inteligência artificial, desenvolvendo junto com universidades. Ao invés de fazer isso, a gente está fazendo com um aprisionamento muito grande numa tecnologia de uma única empresa, que é a Oracle. E essa história que ela é infalível, vocês notaram que ela não é infalível. É isso que aconteceu. Agora, não há nenhuma... o que aconteceu lá não tem a ver com a urna eleitoral lá na ponta, entendeu? As urnas eleitorais, elas têm outro tipo de problema que possa ocorrer, mas eles não ocorreram, não foi detectado nessa eleição nenhuma questão que pelo menos tenha sido divulgado, né, e que tenha gerado um indício de fraude na urna, né, naquela máquina que coleta voto na sessão eleitoral. Ali nós não tivemos informação. Aonde foi o problema? Foi na hora que esses dados chegaram ali no TSE e eles tiveram, na verdade, uma falha nessa máquina e, portanto, eles não foram divulgados, né? Não foram totalizados da maneira devida, com a velocidade, melhor dizendo, devida e divulgado conforme acontecia nas outras eleições, né? Foi isso que aconteceu. Agora, essa disputa, é bom que a gente aprenda que eles vão tentar criar o que o Trump criou nos Estados Unidos no caso da eleição para presidente da República, né? É isso que nós temos que nos precaver, efetivamente. Vão tentar deslegitimar o sistema. Inclusive, quando você fala das urnas eletrônicas, Sérgio, eu posso dar o meu testemunho aqui, porque eu fui mesário durante 8 eleições seguidas. Então, a urna eletrônica ali não tem conexão com a internet, para quem não sabe disso, né? É importante que quando a gente liga a urna, emite a zerésima, que é uma impressão de papel ali, justamente para mostrar que não tem nenhum voto na urna. E no final também, quando se desliga ali a urna, é impresso ali um boletim. São 5 vias de boletim que ficam inclusive disponíveis pelos fiscais, tanto que existe até a possibilidade dos partidos conseguirem totalizar os votos antes mesmo do sistema ser oficializado. Agora, justamente por conta disso, Sérgio, também houve um outro equívoco do TSE, que foi centralizar essa divulgação, porque antes a divulgação ficava a cargo ali dos TRS. Então a gente tem aí erros acumulados. Eu acho que esse foi um dos erros, mas essa centralização foi feita para poder justificar a aquisição dessa máquina e dessa nuvem privada da Oracle, né? E por isso que eles não estão com dificuldade de assumir o erro, né? Você deve se lembrar, né, Glauco? A eleição com a divulgação regionalizada pelos TREs era muito mais rápido e, na verdade, se você tiver uma falha na divulgação no TRE, você não tem nos outros, né? E mesmo que você tenha suspeita de fraude, você vai ter num único lugar e não em todo o processo. Então, o que eles fizeram, eu até divulguei os documentos internos ali da discussão da Justiça Eleitoral, que gerou a compra com inexigibilidade de licitação dessa máquina, dessa solução, na verdade, da Oracle. Eles têm uma ideia muito complicada de que a única solução é essa encontrada no mercado. Isso é muito ruim,
eles deveriam, já prevendo 2018, ou mesmo prevendo uma maior autonomia, uma maior segurança, né, uma maior transparência, criar soluções aqui no nosso país, né, e tentar sair desse aprisionamento de dados da empresa Oracle, né. Essa é a questão, é muito caro e eu insisto no que eu estou falando, Glauco, não é infalível e eles se mostraram com suporte, uma capacidade de dar suporte quando acontece um problema completamente frágil, né? Você veja, se você tem uma eleição da relevância que é a eleição brasileira, com os níveis de crítica que o Brasil tem, de solução rápida que o Brasil tem, você tinha que ter uma equipe de plantão ali para resolver qualquer problema. E me parece que essa equipe não funcionou devidamente ou nem estava lá, né? Quando o problema aconteceu. E no caso da adoção... Agora, é isso, né? Então, nós temos uma sucessão aí de erros que reforçam a teoria da conspiração, mas que não prosperou, né, Glauco? Eu acho que você deve estar notando que as ações que foram realizadas contra o núcleo duro que dissemina a desinformação abala bastante a capacidade deles de organizar essas redes de boatos, essas redes de mentira que operaram tão bem em 2018. Elas existem, obviamente, mas elas estão perdendo força, né? Elas estão perdendo força. Isso é muito bom. Mas, Sérgio, nós não podemos evitar que erros que possam acontecer e não sejam esclarecidos dê margem a mais ondas de desinformação. Esse é meu ponto. E uma outra coisa, Glauco, obviamente, a urna em si nas sessões eleitorais, que é offline, eles estão testando, inclusive, soluções para agilizar, para ser online. Ela não pode ser apresentada como infalível. Ela tem que mostrar que qualquer falha será solucionada de uma maneira X e que fraudes serão averiguadas de uma maneira Y. Porque você falar para uma pessoa de tecnologia de informação que algo é impossível de ser fraudado ou que não tem falha, é você dar margem novamente à deslegitimação. Repare, Glauco, a estrutura bancária no Brasil é uma das melhores do mundo. O sistema de segurança dos bancos, certo? E os bancos sofrem fraude. E eles trabalham com equipes que atuam insistentemente, permanentemente e tal, porque existe problemas. A Justiça Eleitoral precisa, na verdade, mostrar o que tem que problemas que ela vê que pode acontecer e como ela evita esses problemas. Quais são as únicas possibilidades ou quais são as possibilidades de fraude e como ela se prepara para evitar as fraudes. Ao invés de falar que não existe a menor possibilidade, entendeu? Porque aí você fragiliza os processos. Essa que é o ponto. E, Sérgio, quando se fala da adoção do software livre, né, não apenas, inclusive, no âmbito do sistema eleitoral, na verdade, isso pode ser traduzido em mais transparência, maiores possibilidades de resolução justamente de falhas e problemas, porque existe toda uma comunidade envolvida, e também menos custo para o Estado, é isso? Olha, os custos num primeiro momento, Glauco, eu vou começar por aí. Quando você vai migrar um sistema, talvez você tenha que investir mais um recurso. A curto prazo, ele pode ter um custo que não estava computado no sistema que você já está usando. Mas esse custo, ele pode ser reduzido a médio e a longo prazo. E, sem dúvida nenhuma, ele garante que a inteligência do processo, a gestão dos códigos, o desenvolvimento de soluções que precisam ser realizadas fiquem com técnicos aqui no Brasil.
a inteligência fique aqui no Brasil. Por quê? Porque o código é aberto e livre, ou seja, ele é aberto e ele pode ser melhorado. Você pode chegar a um ponto de ter esse código, né, completamente documentado, completamente conhecido por técnicos e empresas aqui do Brasil. Essa é que é a questão. Então, essa é a vantagem de usar software de código-fonte aberto e de livre, e que a sua manipulação, seu desenvolvimento sobre esses códigos sejam livres, que o conhecimento sobre eles seja livre e que, portanto, sem dúvida, isso pode aumentar a transparência sem diminuir a segurança, ao contrário, né? Ele pode ser mais seguro do que a solução proprietária. Por quê? Porque você tem uma equipe do próprio TSE que pode ser, na verdade, preparada para auditar o tempo todo esses códigos e até mesmo desenvolvê-los. Então, você tem uma solução muito segura, né? Exatamente pelo grau de transparência, você consegue ver se ela é robusta ou se ela é frágil. Queria, inclusive, lembrar, Glauco, que durante muito tempo, um dos algoritmos mais robustos de criptografia, né, de assimétrica, né, e essa ideia de robustez significa que uma chave que ele cria, uma chave criptográfica, um número que ele cria e algo que é cifrado com esse número, ele dificilmente, pelo algoritmo, por uma falha dele, você conseguiria descobrir que número foi cifrado. E esse algoritmo, ele é aberto, todo mundo sabe como ele funciona, mas ele é robusto. O fato de ser aberto não significa que você vai saber qual o número que ele gerou. E o fato de ser aberto, de você poder conhecê-lo, não significa que ele é frágil, ao contrário, significa que você pode tentar saber se ele é robusto, se ele é consistente ou não. Então, essa questão. Usar soluções livres no Brasil, aqui, principalmente em casos como esse, aumenta a transparência, aumenta a autonomia nacional, deixa a inteligência do software e dos algoritmos aqui no Brasil, com técnicos aqui do Brasil, com desenvolvedores aqui do Brasil. Então, nós precisamos começar a pensar nisso, né? Agora, isso não se faz de um dia para outro, isso precisa de projeto, precisa de plano, precisa de tempo. Então, a Justiça Eleitoral precisa ter, na verdade, uma luz e começar a resolver esse problema aqui, sair dessas empresas que ficam, na verdade, levando o recurso para fora e não deixando a inteligência do sistema aqui dentro. E pagando caro, né? Como vocês podem notar, 26 milhões para ter uma falha dessa que motiva uma dúvida sobre o processo eleitoral, que eu insisto, o processo que falhou foi ali em Brasília, e não tem a ver com a coleta de dados eleitorais ou do voto de cada cidadão nas sessões eleitorais dos diversos pontos onde a eleição municipal ocorreu. Tá certo, Sérgio. Eu queria agradecer sua participação aqui no Jornal Brasil Atual, mas antes da gente se despedir, queria que você deixasse um recado para quem acompanha o Jornal Brasil Atual, para também acompanhar o seu podcast, o Tecnopolítica. Opa, é isso, né? Eu faço, Glauco, obrigado por lembrar, eu faço um podcast, eu produzo um podcast que discute a tecnologia, o que a tecnologia tem de relevância política, quando ela tem, e como muitas vezes as decisões políticas e econômicas são embarcadas nos códigos, né? Nos códigos que muitas vezes as pessoas falam, mas isso é uma solução técnica. Mas exatamente esse argumento da solução técnica esconde uma série de decisões políticas, de decisões inclusive racistas, de decisões que afastam grupos mais fragilizados da sociedade. Então eu discuto a tecnopolítica, como a política é feita pelos códigos, pelas tecnologias. E o podcast pode ser encontrado no YouTube, é só dar uma busca lá, podcast Tecnopolítica, ou em várias outras plataformas.
ele tem uma página no Twitter e você pode pedir aí, enviando, na verdade, uma mensagem nos diversos canais que ele é divulgado, para receber uma newsletter, uma informação que a gente manda falando dos novos episódios, colocando links, enfim. É isso aí, é um podcast que traduz essa questão tecnológica, discute vários temas interessantes. É isso aí. Falou, então, Glauco. Tá certo, Sérgio. Obrigado pela sua participação aqui e até a próxima. Valeu, um abração. Abraço. Conversamos aqui com o professor da Universidade Federal do ABC, sociólogo e pesquisador de redes digitais, Sérgio Amadeu. Aqui você ouve as notícias que os outros não dão. Jornal Brasil Atual.